Senhoras e senhores, meu bom dia a todos. O mundo em que vivemos hoje resulta de uma combinação de fatores cuja gestação político-econômica teve início nos anos 80, com a vitória do projeto neoliberal e a explosão científica e tecnológica estimulada pelo processo de globalização. As realidades nacionais foram interligadas a tal ponto que não existem mais fronteiras na sociedade da informação. Os problemas que afligem a população são comuns a todos, independentemente do grau de desenvolvimento de cada nação. De igual forma, as ameaças se tornaram globais e enfrentá-las exige esforço conjunto e diálogo permanente. A revolução tecnológica dos últimos anos não trouxe exclusivamente benefícios e conforto. A velocidade de transformação e disseminação das informações favorece o conhecimento, mas também permite que operadores fora do sistema se aproveitem dessas plataformas para fins destrutivos, muitas vezes violentos, e para semear o ódio. O Brasil e a Nova Zelândia foram palcos recentes desse tipo de violência planejada e articulada, nas mesmas redes virtuais, onde pessoas de bem trocam informações, compartilham experiências e imagens e cultivam as relações humanas de qualidade. É o nosso primeiro recado: não ao ódio. Nosso desafio não se limita ao combate ao terrorismo real ou cibernético. A atuação do crime organizado, o tráfico internacional de drogas, as crises ambientais e humanitárias nos permitem concluir que não há mais mares tranquilos para que possamos navegar. Somado a isso, vivemos um cenário de incerteza no campo comercial, onde assistimos a uma guerra que alimenta o protecionismo e prejudica a livre concorrência. A América Latina não está indiferente às transformações em curso do mundo. Nossas sociedades sinalizaram de maneira clara e democrática o desejo por uma nova estratégia de inserção global, que privilegie a economia de mercado, o livre empreendedorismo e a proteção da propriedade privada. Governos anteriores enveredaram por um projeto que se mostrou inadequado para atender a esses anseios e que, em muitos casos, gerou crises que desestruturaram o sistema produtivo nacional. A Venezuela é um caso emblemático dessa falência. Naquele país vizinho, ocorreu uma apropriação sistemática dos meios de produção por parte de um grupo corrupto, liderado pelo então presidente Hugo Chávez. O país foi sucateado em benefício dos integrantes do regime. A chegada de Maduro ao poder, um líder fraco e sem o carisma de seu antecessor, somente acelerou o processo de deterioração que sofre aquele país. No Brasil, esse processo foi interrompido com o impeachment da presidente Dilma Rousseff, mas, sobretudo, com a resposta nas urnas do eleitorado, que escolheu, por ampla maioria, a Jair Bolsonaro como seu legítimo representante. Durante vários anos, os governantes brasileiros procuraram utilizar a máquina do Estado para resolver todos os problemas e, ao mesmo tempo, tomar de assalto as riquezas advindas do crescimento econômico e da valorização das commodities. Essa sistemática perversa afundou o país em uma das mais graves crises políticas e econômicas de todos os tempos. O Estado se tornou ainda mais ineficiente e a corrupção atingiu níveis inimagináveis em toda a administração pública. A onda que se seguiu e que elegeu Bolsonaro constituiu-se em um misto de indignação e um vigoroso movimento do resgate do país e de seu orgulho como nação. Nosso objetivo primordial nesse sentido é o de restabelecer a confiança no país e nas suas instituições e retomar o caminho do desenvolvimento econômico e social.
Nos primeiros meses de governo e antes mesmo de tomar posse em 1º de janeiro, o presidente Bolsonaro procurou fazer um diagnóstico dos diversos obstáculos que deveríamos enfrentar para avançar nossos objetivos. O primeiro passo foi reduzir o número de ministérios e montar um gabinete composto de pessoas capacitadas e competentes, descartando a prática de distribuição de cargos públicos em troca de apoio político. Para atacar os problemas mais complexos e prementes da recuperação econômica e da crise na segurança pública, foram escolhidos os senhores Paulo Guedes e Sérgio Moro. Ambos já formularam, em suas respectivas áreas de competência, os primeiros projetos para atacar frontalmente as dificuldades vividas em nosso país. Em menos de 100 dias, a reforma da Previdência e o pacote anticrime foram encaminhados para apreciação do Congresso Nacional. Outros ajustes igualmente necessários também iniciaram o processo de debate no Congresso, mas a prioridade do momento é a reforma previdenciária. Como tenho dito em outros fóruns, a Previdência hoje é uma pirâmide financeira, como aquelas que ficaram famosas no passado e enganaram tantas pessoas honestas. Não é preciso estudar em Harvard ou no MIT para entender que um esquema desses é insustentável. Se não fizermos nada agora para corrigir esse problema, as próximas gerações trabalharão até a morte, sem perspectiva de usufruírem de algum tipo de pensão ou aposentadoria. Nós não podemos falhar nisso. É a nossa responsabilidade com toda essa juventude que está aqui sentada. Senão, romperemos aquilo que é fundamental numa nação, o pacto de gerações. Ao mesmo tempo, as contas públicas percorreram um caminho de deterioração constante nos últimos anos, em grande parte devido ao aumento significativo dos gastos primários, especialmente aqueles compulsórios e as decisões equivocadas de governos anteriores em relação a esse tema. O ajuste fiscal nesse aspecto é peça-chave se queremos estabilizar a dívida pública em relação ao PIB no médio prazo. Outro entrave que precisa ser superado consiste na baixa taxa de crescimento da nossa produtividade. Essa dificuldade se explica por diversos fatores. Por isso, as medidas deverão ter caráter multidisciplinar, combinando reforma tributária com abertura econômica e comercial, privatizações e a reforma de nosso sistema educacional. É imperativo aliviar o peso do Estado das costas do setor produtivo. O nosso sistema tributário é confuso, é caótico e é extremamente elevado para um país do nosso porte. A fim de avançar nesse processo de liberação da cadeia produtiva, impõe-se também a tarefa de simplificar a estrutura burocrática que tolhe a livre atuação das forças do mercado, o estabelecimento de novos negócios e o empreendedorismo são práticas consagradas nas sociedades modernas que desejam embarcar na nova revolução tecnológico-industrial que já se iniciou. A influência política e o excesso de regulação não podem ser instrumentos de atraso para o Brasil, que deseja e precisa participar dessa revolução. Nada disso terá efeito se o país continuar mergulhado em um ambiente de insegurança e violência, no qual o crime organizado intimida e coage os cidadãos e os órgãos do poder público. Para lidar com o crime e os criminosos, teremos que atuar em várias frentes. A legislação deve ser reforçada de maneira que as penas sejam cumpridas de fato. Temos que pôr um fim ao regime de progressão que só beneficia os criminosos e também ao tratamento dado a menores de idade infratores. É um tema que tem que ser discutido pela sociedade. O sistema prisional deve ser reestruturado,
de forma a impedir que as prisões sejam colônias de férias que vemos hoje, de onde os cartéis comandam o crime organizado. Nossa polícia, por sua vez, deve ser melhor treinada e capacitada para encarar não só a criminalidade urbana, mas igualmente os ilícitos transnacionais que ocorrem em nossas fronteiras. Esse trabalho deve acontecer em paralelo ao esforço constante pela melhoria das condições de vida da população marginalizada, que não se sente atendida e muito menos protegida pelo Estado. Parcela da nossa classe política ainda atua com uma lógica do século XIX, onde todo o arcabouço normativo deve estar refletido na Constituição Federal, levando ao que o nosso STF julgue tudo, do alfinete ao foguete. Foi essa atitude paradoxal que dividiu o país entre a sociedade formal e a informalidade que permeia as comunidades menos favorecidas. Combinada ao protecionismo do Estado e à manutenção de privilégios, além de uma série de práticas que caracterizam uma cultura e um pensamento anticapitalista, essa atitude se manteve até o presente na forma de algumas vacas sagradas que constituem o cerne dos problemas que enfrentamos. Caros alunos e alunas, vocês têm o privilégio de estudar em uma das universidades mais prestigiosas do mundo. Têm aqui a oportunidade única de desenvolver suas capacidades e contribuir com soluções criativas para superar os desafios de nosso tempo. A partir do conhecimento que desenvolverem em seus estudos, vocês poderão ser protagonistas. Poderão não, deverão ser protagonistas nesse processo de transformação da realidade brasileira. Finalmente, eu gostaria de falar de Jair Bolsonaro, tão criticado, muitas vezes tão pouco compreendido. Para Bolsonaro, moldar o futuro é a suprema arte de um governo. A visão do presidente Bolsonaro é muito clara. Ele está trabalhando para as próximas gerações e não para as próximas eleições. E ele tem firme na sua mente que, em 1º de janeiro de 2023, quando entregarmos o nosso bastão para quem nos suceder, o país deverá estar com suas reformas prontas, com a base em condições, para que então tomemos o rumo daquilo que tem que ser o nosso destino manifesto. E mais ainda, que o nosso país viva as 4 liberdades que um dia um ex-presidente desta grande nação americana, em seu discurso do State of the Union do ano de 1940, falo de Franklin Delano Roosevelt, assim expressou, que no nosso país a liberdade de expressão, a liberdade de religião, a liberdade de não ser submetido à vontade de ninguém e a liberdade de não ser medo vigorem sempre. Muito obrigado.